Fala, time, tudo bem com vocês? A minha garrafinha tá um pouco grande, né? Vou já explicar porque dela tá aqui no nosso vídeo. Bom, se você tá aqui, você precisa de ajuda porque você tá sentindo que não tá saindo do lugar, né? E essa sensação é horrível. Você sente que tá fazendo, tá trabalhando, tá aprendendo, tá evoluindo, tá se dedicando, tá às vezes até se esforçando, mas não tá saindo do lugar. Bom, sabe quando a gente leva um susto, quando vê uma criança que faz tempo que a gente não via e a gente percebe que ela cresceu? Às vezes a gente fica chocado, tipo, meu Deus, eu não acredito tanto que você cresceu. Então, é porque a gente passa muito tempo sem ver essa criança, ela não faz parte do nosso dia a dia, né? E assim acontece também com a gente. Se a gente passa muito tempo sem se ver, sem se olhar, sem atenção plena, a gente não observa o quanto que a gente está crescendo, quanto que a gente está evoluindo. E é por isso que eu gosto de chamar meus alunos de atleta de mentalidade. Porque atleta, ele se olha como um laboratório que está sempre medindo. Medir é uma forma extremamente importante para manter a tua saúde emocional. Porque assim você olha para você mesmo com um senso de capacidade, de competência, uma sensação de que eu realizei. E você se sente a partir daí mais realizado. E quem produz e vê resultado na sua produção tem mais energia, mais tesão para produzir mais, né? Como usar os talentos também, por exemplo. Porque o que tu não consegue medir, tu não consegue evoluir. E mesmo que evolua, a sensação sempre vai ser: parece que eu não saio do lugar. E às vezes está saindo sim, está evoluindo sim. Por isso eu gosto tanto da palavra intencionalidade. E hoje, na palavra intencionalidade, eu venho trazer um exemplo do que a gente está vivendo agora no desafio lapidação, que é a mega meta. Além das metas de evolução física, de saúde mental, como leitura, por exemplo, a gente tem uma mega meta. E a minha mega meta é correr 5 km em 21 dias. E aí eu me preparei da seguinte forma. Eu separei dos 21 dias alguns dias para que eu evoluísse em números. Então, hoje não, quando eu comecei eu estava correndo 1,5 km, 1,3 km. E eu defini que a primeira corrida seria 2,5. Então, a primeira evolução dentro desses 21 dias seria correr 2,5. E isso eu fiz no dia 22 com um dia de antecedência ainda. Parabéns para mim, consegui bater a meta. Minha próxima meta é 3K. E assim eu vou evoluindo meio K a cada dia até chegar na minha mega meta e uma meta alcançável, uma meta tangível, que eu consiga bater, tá? Junto com isso, eu tenho também o meu plano de contingência. O plano de contingência é o que faz o teu big plan ser resistente, né? Por exemplo, um prédio, ele é resistente pela força do concreto, do aço que ele tem, mas também pela pintura que tem fora. Esse é todo um plano de contingência para manter esse edifício em pé. Para o teu plano ser mantido em pé, você também precisa de um plano de contingência. No meu caso é alongamentos todos os dias, não fazer outro tipo de aeróbico, porque assim eu ia perder massa magra, o que ia também não ser muito legal para mim, já que eu quero ser uma corredora e também ter hipertrofia. Não fazer outro tipo de aeróbico, aumentar a ingestão de proteína, que era uma deficiência minha e eu tô conseguindo melhorar isso, né? Porque eu sei que era um ponto fraco meu. Então imagina, eu treino por 1 ano, 2 anos, 3 anos e não vejo crescimento muscular. Se eu não olho para mim como um laboratório, como uma mentalidade de atleta, eu não consigo observar esse ponto de gap, né? Por mais que eu não seja nutricionista, etc. Mas com a informação que eu tenho ou com a ajuda que eu tenho, eu colocar isso em números, em metas de forma clara, eu consigo olhar para mim com um olhar muito mais robusto de autocuidado.
Baixar Strava, ou seja, eu preciso medir, e aí quando eu corro na esteira, eu consigo olhar na esteira. Quando é na rua, eu preciso baixar Strava. E hidratação de 2,5 litros por dia no mínimo. Minha cidade, para quem não conhece, Palmas Tocantins, no meio do Cerrado, no meio do Brasil, é muito quente. Aqui quando a gente tem 29 graus, 30 graus, é tipo assim, tá top, tá friozinho, porque é bem quente. Então, além de uma hidratação normal, todos os seres humanos precisam, somos compostos 70% de água. Quando eu vou correr, eu preciso ter mais água já armazenada, porque se eu bebo muito horas antes de sair para correr, eu vou ter dor desviada, né? O estômago vai pesar. Então eu preciso ter um corpo já hidratado, por isso 2,5 litros de água por dia. E a gente tá batendo a meta, viu? Porque é uma meta clara, uma meta tangível, e eu uso a garrafa como uma bela de uma ancoragem, como a gente viu na aula anterior. E aqui eu consigo bater a minha meta de hidratação e não me prejudicar nos dias que eu vou correr, tá? Bom, para finalizar, eu gostaria de mais uma vez parabenizar o grupo do Desafio Lapidação, que está sendo incrível. Quem precisa ajustar essas medições ainda dá tempo de ajustar. E quem já está medindo, vê como você pode melhorar os seus números, as suas medidas, tá? Olhe para você como se você estivesse olhando para um cliente seu. Imagina que você é uma costureira. Você precisa medir cada centímetro, a altura, a circunferência da sua cliente. Imagina que você é uma chefe de cozinha. Você precisa saber quais os gostos do seu cliente, do que ele tem alergia, do que não tem. E você montar uma elaboração de servir para esse cliente da forma mais impecável possível. Se nós somos a pessoa que mais amamos na vida, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. A gente merece, a gente pode e a gente deve se cuidar com essa maestria.